Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu me chamo Gisele Santos, eu venho sempre trazer nossas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu venho sempre agradecer a todos que têm nos acompanhado, aos novos inscritos, aos inscritos que já estão. A presença de todos vocês é muito importante. Vocês continuem divulgando o nosso trabalho, compartilhando os nossos episódios com seus amigos, que isso nos ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Muito obrigada mesmo, gente, de verdade. Vocês são muito importantes para a gente. Bom, então vamos finalizar a nossa cobertura de The Last of Us, segunda temporada. É uma série que é baseada nos jogos da Naughty Dog, acho que é assim que se chama o nome da empresa, que é a responsável pelos jogos. No momento nós temos The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2. São dois jogos em que a gente vê o Cordyceps, que é um fungo. Esse fungo ele existe, tá? Mas que ele tem várias mutações e essas mutações chegam aos seres humanos e contaminam o mundo inteiro, virando um verdadeiro cenário pós-apocalíptico. E vemos aqui essas pessoas sobrevivendo a essa guerra que é completamente sem fim. Se caso você nunca ouviu falar nada sobre o jogo, tem os gameplays por aí. Então você pode ver esses gameplays. E a gente tem a cachorra aqui da frente, que ela quer dar a sua opinião também. Mas vamos à nossa análise da segunda temporada da série. Uma segunda temporada em que nós temos a questão da vingança. O que é essa vingança? O que ela faz? E será mesmo que ela, quando você termina esse processo de vingar-se de alguém, será que ela realmente finaliza? Bom, a gente viu ali até pelo último episódio que, na verdade, o que acontece é esse arrastar um monte de gente para essa vingança, não é mesmo? E as consequências que quando você tem uma atitude errada, o que essa atitude vai causar nas outras pessoas. E assim, a gente vê que essa rede de mentiras, essa rede de escolhas erradas, essa rede de diálogos não feitos, de situações mal esclarecidas, de mentiras contadas e que mentir nunca é o melhor resultado, mas às vezes existem mentiras que podem sim não deixar tantas sequelas, mas será que isso é realmente possível? Será que a verdade não seria a melhor situação em todos os casos? E a gente vê que a gente é dessas escolhas mesmo. E sendo boas ou ruins, nós vamos colher os frutos de todas elas, independente de ser escolhas boas, independente de ser escolhas ruins. A vida é esse jogo, tá? E a gente tem que estar apto para sobreviver a ele, além de não ficar doido, além de não usar o réu primário e outras coisas mais. Aqui não, aqui todo mundo usa o seu réu primário, secundário, terciário e não tá tendo muito o que fazer, não. Mas, nesses 2 primeiros episódios da temporada, a gente viu muitas escolhas do Joey durante toda a primeira temporada. É uma tecla que a gente bateu durante toda essa segunda temporada e o que culminaram nessas escolhas deles, né, que acabou tendo ali o desfecho fatídico do personagem no segundo episódio. Mas o quão preparados todos eles estavam para tudo isso que estava acontecendo. Em Jackson, mesmo com todas as situações bem preparadas, era uma cidade fortificada, mas ela não conseguiu, digamos, lidar com uma horda de infectados. Mas o que acontece? Além disso, a gente sabe que os grandes desafios deste mundo, deste universo,
não eram somente lidar com as pessoas que estavam chegando a Jackson. Existem outros perigos que rondam por aí. Inicialmente, quando a gente pega ali o início da série, a gente tinha muito a Fedra e os vagalumes ali, as suas concepções, os seus questionamentos, essa guerra liderada entre ambos os grupos, que um queria estabelecer a ordem na base da força e o outro grupo da base da liberdade, mas uma liberdade que também não era muito tão libertosa assim, digamos assim. E aqui nessa segunda temporada, a gente vê essas novas concepções, principalmente pela questão da WLF, que era, digamos assim, grupos que saíram de outros grupos porque não concordavam com coisas que estavam estabelecidas por esses grupos desde o início. E também os serafitas, que são ali um grupo que é considerado, se for pensar, praticamente como uma seita. Lembra até um pouco aqueles canibais ali do início, no caso da temporada passada, bem no final da temporada passada a gente conheceu eles. Não sei se vocês estão lembrados daquele episódio. E aqui a gente vê que eles não têm dó mesmo, não estão alheios à tecnologia, mas o que acontece? Também são grupos que saem de outros grupos, conseguem puxar outros dos lobos para eles e mostrar para eles, olha, vocês não estão afim de tecnologia, mas aqui, ó, o que os lobos estão fazendo? Tem até no final do episódio ali que, não, sem rádio, sem comunicação, porque eles falavam abertamente o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo, onde você estava, qual que é a sua posição. Então, o que acontece? Meio que facilita para digamos, uma emboscada. Ou seja, um confiando no que a sacerdotisa estava falando, que eles estavam livrando a pessoa daquele mal, né? Eu só ainda queria entender aquela questão do porquê cortar e deixar o intestino para fora. Eu ainda não entendi essa parte. Se você souber, você pode me mostrar, porque eu realmente não consigo entender essa parte, não. E você precisa então sentir o amor dela, mas não seria a mesma coisa do que os lobos ali fazem na série? Não seria a mesmíssima coisa? Porque se você for pensar bem, é praticamente isso que está acontecendo ali também, sabe? Então, é curioso a gente ver como essas coisas estão acontecendo, sabe? Porque a gente vê que é praticamente a mesma coisa. Grupos que continuam na marra, querendo que as pessoas ali entendam e que respeitem as suas colocações. E não é isso que acontece. A gente sabe que escolhas incorretas não dão muito bom mesmo. Então aqui na série a gente vai vendo essa perspectiva, a gente conhece esses novos personagens adicionados à trama, a gente conhece tanto Isaac, as suas intenções, as suas condições, a própria criação da WLF, quem são os serafins, a gente começa a conhecer um pouco desses métodos que eles têm, entende um pouquinho, mas não é muito revelar sobre eles nessa temporada. Eu imagino que na terceira a gente vai ter mais essas condições. Voltando aqui, porque tem hora que não dá, né? Mas vamos lá. Então a gente vê todas essas questões, esses personagens acontecendo aqui e essa história que a gente já acompanha desde a primeira temporada, esses relacionamentos, sabe? Dentro dessas escolhas. Essas questões de comunidade, de respeito, de amor ao próximo. O quão preparado a gente está para viver esse mundo, de que maneiras que a gente vai ver esse mundo sendo cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, uma guerra em que não precisa você lutar todas as batalhas, existem batalhas que não são suas e você precisa sim se desvencilhar delas, porque elas vão te arrastar literalmente mesmo. E aqui a gente continua vendo
essas questões de a teimosia da Ellie, o que a não preparação que o Joel fez com ela causou essa super proteção exagerada, mesmo ele tentando ser melhor do que o pai dele, porque também foram escolhas que ele fez na sua proteção, tanto com seu irmão e também com a Sarah e também com a Ellie, e o que isso tudo se tornou. E vemos na temporada as grandes revelações. Aquela conversa na varanda, em que o Joel, mesmo que somente assentindo, revela para ele o que aconteceu no hospital em Salt Lake. Depois a Ellie contando para a Dina o motivo pelo qual elas estavam ali nessa vingança. Mas também a gente tem essas outras questões, esses outros personagens sendo revelados, né? Tanto um pouco do grupo da Abby, não muito, sabe? Que a gente não vê muito sobre eles durante a temporada. Eu imagino que agora na terceira, como a gente vai ver muito da versão da Abby, dentro ali de Seattle, o quão não agradável ela é, porque ela não é nada agradável, ela não é uma florzinha também de pessoa, mas a gente vê muito dessa questão de como é diferente essas questões. Ela estava na milícia, ela estava na WLF, então ela meio que teve essa preparação, sabe? E é muito diferente. Eu imagino que ela sim teve o amor do seu pai, mas que com formas diferentes de cuidado, sabe? Então ela estava preparada assim para a luta. E a Ellie não estando preparada, sendo super protegida pelo Joel, ele querendo que ela seja uma criança, que ela tenha o seu período de ser criança, só que ele acabou estendendo demais, sabe? E essa não preparação dela também custou caro, de certa forma, se você for pensar bem. E, além de tudo isso, a gente vê que o próprio fungo, ele começou a se adaptar, uma vez que os humanos estavam se adaptando, né, nessas questões. Então, vemos novas mutações aqui de fungo, que, dentando ele nos canos, finalmente vemos também os esporos durante essa temporada. E, cara, é uma série fantástica. De verdade, é uma série que vale muito a pena. Tem cenas bem, eu vou dizer brutais, tá? Porque aquela cena do segundo episódio, da tortura do Joe, aquilo ali é de partir o coração de qualquer pessoa. E, assim, eu acho que mostra as versões de cada pessoa. Todos nós temos um pouco de Ellie, todos nós temos um pouco de Abby nas nossas vidas, mas qual que é a escolha que nós fazemos? Muitas vezes nós não fazemos a escolha de nenhuma das duas. Muitas vezes nós escolhemos pela comunidade, nós escolhemos por lutar por quem amamos, nós escolhemos outras batalhas que não precisam ser a batalha da vingança, que é a batalha em que as duas travam durante toda essa segunda temporada. E assim, é interessantíssimo ver isso aqui se desvelar, sabe? É sensacional mesmo. E é claro que temos aqui atuações sensacionais, mas a temporada, ela veio entregar essas questões, essas divulgações, essas divagações com relação à violência e o que ela atrai, o que ela arrasta para si, e para mim ela entregou tudo perfeitamente. E agora nós estamos esperando a terceira temporada e quais vão ser os desdobramentos agora em Seattle, acompanhando agora o ponto de vista da Abby. E eu acredito que vão ter outras questões também que vão ser reveladas durante essa terceira temporada. Não se sabe, eu não sei quantas temporadas a série deve ter, eu imagino que 3, 4 vai ser o mais que suficiente. Eu não vejo nenhuma necessidade de mais de 4 temporadas, mas vamos aguardar agora as próximas aventuras e situações e desventuras dessa
série que é sensacional. E eu vou ter que parar porque a cachorra não para de latir, gente. Isso infelizmente não dá. Tentei lá ralhar com ela, mas não deu. Mas eu acho que deu pra gente passar as nossas sensações aqui do que é essa segunda temporada. Pra mim, ela é sim muito melhorada em vários aspectos com relação à primeira temporada. E eu acho que não dá para escolher uma, tá? Eu gosto de ambas igualmente, uma complementando a outra perfeitamente. E eu acho que o segundo episódio da temporada, para mim, é o melhor da série até agora, tá? Para mim, é o melhor mesmo. E em segundo lugar, eu escolheria o quinto episódio da primeira. Para mim, são os dois melhores da série até o momento, tá? E vocês? Tem algum episódio que vocês mais gostam da série toda, da temporada, da primeira, da segunda? Me dá as opiniões de vocês que eu quero muito saber. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado. Finalizamos aqui a nossa cobertura da segunda temporada de The Last of Us. Finalizamos aqui também a nossa sexta temporada do nosso podcast, que, ufa, tá fácil minha vida aqui não, tá? Mas a gente vai dar essa pausinha então de uma semana pra gente poder voltar depois. Tem algumas coisas que eu tô precisando de fazer e eu não tô conseguindo fazer, até mesmo porque foram várias coberturas, né? Então tem hora que não dá. Mas é isso por enquanto. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.